Estamos no segundo episódio da segunda temporada e elas conseguiram se encrencar de novo. E eu particularmente me senti muito ludibriada porque eu achei que ia rolar beijo entre o Rio e a Beth. Então assim, eu quero meu chip, dona NBC, pelo amor de Deus. Vamos aligerar esse crush aí, que já demorou demais pra acontecer o negócio. Aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like pra apoiar o movimento. Não esquece de mandar pra aquele amigo que também tá acompanhando a série pra gente acompanhar tudo junto. Esse canalzinho lindo e maravilhoso agora tem uma parceria linda e maravilhosa com os canais oficiais do Good Girls Brasil. Os links tanto do Facebook quanto do Twitter vão estar na descrição desse vídeo e nos próximos também. Aí faz o seguinte, quando terminar aqui o vídeo, vai lá no Facebook ou no Twitter deles, dá um oizinho e diz que viu por aqui. Dá uma moral pro canal também. E um recadinho básico pra gente se orientar melhor nesse vídeo, porque eu fiz ele diferente do primeiro. Eu resolvi agrupar os acontecimentos em blocos de personagens e não na ordem que eles apareceram. Então eu vou pedir pra vocês que me avisem nos comentários se ficou melhor assim ou vocês preferem que eu faça do jeito que eu fiz no primeiro episódio. Show? Bora lá. Pois então, vamos aos finalmente, né? As coisas estão ficando cada vez mais sérias pro lado delas. Porque não é simplesmente lavar dinheiro agora, elas têm que assassinar alguém. Como o Leslie estava dando com a língua nos dentes, elas vão ter que dar cabo nele por razões de o Rio é que manda. E ele foi até bem querido e prestativo com elas, porque disponibilizou uma arma com silenciador para que elas não tivessem problemas e não chamassem atenção. Pra simplesmente dar o tiro, sumir com o corpo e seguir a vida. Pois bem, no início do episódio a gente vê que a Ruby voltou a trabalhar normal, numa lojinha de donuts. E elas acabaram indo até lá pra ver se elas resolviam o que elas iam fazer. Se elas iam matar, se iam contratar alguém pra fazer isso, ou se simplesmente iam deixar pra lá e não iam fazer o serviço. E só por essa conversa inicial, a gente já consegue sacar que a Anne faria o trabalho numa boa, com a tranquilidade de quem faria um trabalho simples e sairia pra almoçar logo em seguida. As outras duas estão bem transtornadas, porque convenhamos, a gente tá falando de um crime totalmente diferente do que lavagem de dinheiro. É matar alguém. Ela até tenta justificar os atos ali, dizendo que ele é um estuprador. Mas as duas estão irredutíveis e não querem fazer isso. E se não tinha ficado claro ainda, a Beth resolve esclarecer dizendo que isso é uma iniciação de gangue, sendo que ela queria porque queria fazer parte dela. No rolê da Anne tá ficando um engodo do capiroto e tá ficando cada vez pior. A Nancy estava tentando se aproximar dela agora que ela tá grávida, só que ela ainda tá tendo um caso com o ex, que é o atual marido da Nancy. Então assim, é quase como um triângulo amoroso sem que a Nancy esteja sabendo. E aí eles começam uma discussão metafórica sobre as aulas de piano da Sadie. Só que eles estão falando quase que explicitamente sobre o relacionamento deles. E a outra não se liga, ela é meio sonsa. A Anne parece bem firme nessa decisão de querer se afastar dele agora que a Nancy está grávida. E que ele fique na dele e apoie a mulher. Mas ele tá insistindo muito para que eles fiquem juntos. E aí ela vai lá e dá uma adquirida de novo e convida ela pro chá de revelação do sexo do bebê. E ela é muito brega com a coisa toda envolvendo o bebê, porque ela estava tentando há muito tempo e agora ela quer aproveitar a gravidez. Ainda não entraram no mérito se é uma gravidez de risco ou não, mas talvez a gente possa esperar uma reviravolta nesse sentido, dela quase perder o bebê ou ter um aborto espontâneo. E pelo andar do relacionamento das duas, talvez elas encontrem apoio uma na outra. Mesmo que o Greg tenha aparecido na porta da casa da Anne enquanto ela estava lá. E com relação a esse fato específico do Greg ter batido na casa dela, a gente já chega lá. Mas eu, se fosse a ele, me sentiria péssima. Mas primeiro, o que acontece, né? Ela vai nessa festa de revelação do sexo do bebê e ela tá lá muito a contragosto, do tipo, dane-se, eu vim aqui pra beber. E só rola treta nessa festa, do tipo, ela não saber o sexo do bebê de qualquer jeito porque o bolo é de chocolate. Daí depois ela tem uma discussão com o Greg no quarto, enquanto ela tava vasculhando algumas bolsas à procura de joias. Daí ela vasculha mais um pouco, acha um absorvente ali e fala, ó, era isso aqui que eu tava procurando. Só que ele deixa muito claro o posicionamento dele com relação aos dois, porque ele ainda sente atração por ela, quer ficar com ela, ao mesmo tempo que tem uma esposa grávida. Totalmente errado, mas tudo bem. Logo depois desse encontro dela com o Greg no quarto, ela vai até o armário de bebidas e encontra a Nancy no chão chorando. Tipo, a esposa tá grávida, ela some da festa e o cara não vai procurar. É literalmente estou dando a mínima. E é uma situação extremamente complicada pra Anne estar envolvida no meio ali, mas foi ela que cavou isso também. E ela tá meio conflituosa, mas ela tá sabendo lidar. O posicionamento dela continua o mesmo. O dele é que não mudou.
E convenhamos, em termos de cenografia, essa cena ficou muito bonitinha. E aí, mais pro final do episódio, vem a treta mais cabulosa, porque a Nancy vai até o apartamento dela dizer que o Greg conversou com ela, que tinha outra pessoa envolvida, e acaba rolando um papo muito legal entre elas ali sobre maternidade, tem uma sororidade ali entre elas, só que o Greg chega depois, e aí a Nancy liga os pontinhos, e ela fica meio tipo... Sabe, eu fui enganada, eu fui feita de trouxa aqui. Eu tô desejando real que elas se tornem amigas no final das contas, mas as coisas estão ficando bem embaçadas pro lado dela. E não só pro lado dela, pro lado de todo mundo, né? Depois que aconteceram essas coisas mega tensas, veio aquela quebra de tensão com uma cena engraçada. Mas antes elas estavam conversando sobre relacionamentos, de como a Beth nunca olhou pro Dean do modo como a Ruby olha pro Stan. E aí a Beth acaba abrindo os olhos da Ruby, dizendo que ela fez tudo o que fez pela família, em prol da família, e não por benefício próprio. Ao contrário do Dean. Passa essa cena engraçada e voltamos à tensão. Nos problemas que a Ruby enfrenta, saiu do topo da lista o fato da filha estar doente, para entrar no topo da lista o casamento quase falido. E aí parece um desnível. Enquanto a filha está indo super bem no tratamento, o casamento está indo por água abaixo. Eles pedem um aconselhamento pro padre, diz que rolou traição, que ele não tá sabendo lidar com tudo, e principalmente que eles dois não sabem como perdoar um ao outro. Enquanto eles estão tentando resolver tudo isso, ela vai tirar um empréstimo no nome dele e no nome dela para poder suprir a dívida que elas têm com o Leslie. E essa cena é muito pontual, porque ela aparece sentada sozinha, preenchendo o formulário no nome dela e no nome do Stan, e depois aparece logo em seguida na outra cena com um monte de dinheiro. Então assim, somando com os problemas que ela já tem, ela ainda tem mais um empréstimo para resolver, que ela ainda tem que contar pro Stan. É importante a gente lembrar desse fato para encaixar no final do episódio, e eu já explico o porquê. Aí beleza, resolvido o rolê do Leslie ali com os 20 mil, ou quase 20 mil, ela volta para casa decidida a confrontar o marido. Ela não tá mais triste ou ressentida, ou mesmo se sente diminuída com as coisas que ele fala. Ela fica grande dessa vez. Ela simplesmente enfiou o pau na mesa e falou o seguinte: eu te traí? Tu me traiu? Então não faz o menor sentido tu dormir no sofá, tu tem que ir pra cama de volta. E é aí que ela dá um discurso fenomenal que não funcionaria com a mesma intensidade no português. I'm the craziest bitch that robbed a grocery store to save her child's life and her family. Your child, your family. I'm that bitch, nice to meet you. And you're welcome. E ele saiu balançando a cabecinha e foi embora. Eu fiquei, agora sim, a Ruby que a gente conhece e respeita, mulherão da porra. Um tempo depois desse discurso, lá no final do episódio, ele volta pra cama e eles começam a tentar melhorar a convivência. Só que aí tem um negócio do empréstimo, e isso vai ser resolvido nos outros episódios. Só que não fica muito claro ali na cena o quanto isso afetou a Ruby por dentro. E talvez ela queira sim salvar o casamento, mas ela tá em conflito. Na parte da Beth, nós que assistimos a série só queremos uma única coisa desde a primeira temporada: sai faísca dos dois o tempo todo. E eu quero muito saber como é que vai se desenrolar esse romance dos dois, porque eles criaram uma expectativa monstra na gente e eu não espero nada além de uma pegação muito louca. Hashtag tornem nosso chip real. Ele chega como quem não quer nada no carro dela, dá aquela intimidada básica que ele sempre dá e só fala pra ela agilizar o processo, porque assim, o cara já tá falando com a polícia, né? E ele sai do carro como se nada tivesse acontecido. Eu já volto pra esses dois porque eu tenho mais uma personagem pra falar. No arco da Mary Pat, que tá mais regular nessa temporada, ela tá pagando todos os pecados possíveis e impossíveis com o Leslie. E meu, ela merecia essa lição, lógico, mas o roteiro é tão incrível que coloca ela no centro de uma discussão muito importante, que é esse relacionamento abusivo que ela tem com o Leslie, que é o sinônimo de macho babaca. Ela tá sendo extremamente submissa a ele e não pode ser quem ela é, porque tem algo além, a ameaça de que ele entregue ela pra polícia. Aí, logicamente, como mãe viúva, ela não vai correr esse risco. E se eu senti a raiva dela na primeira temporada, agora eu sinto pena. E eu fiquei curiosa pra saber como é que vai se desenrolar esse arco. Se ela vai crescer na trama, se os dois vão se juntar pra extorquir elas, é uma opção também. Daí depois que a gente se situa do que tá acontecendo com ela, o Leslie é chamado pro abate. E eu fui ludibriada de novo, porque no teaser que lançaram do segundo episódio, além do beijo da Beth do Rio, tinha claros indícios que elas tinham realizado o trabalho, quando na verdade aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Mary Pat. A Beth não conseguiu realizar o trabalho e ainda comprou o silêncio dele por $20 mil.
E é aquilo, né? É pra ele sumir com esse dinheiro e não depor contra elas. E vamos combinar aqui que foi uma quantia bem baixa, né? Porque se eu te perguntasse, por exemplo, quanto vale o teu silêncio, eu tenho certeza que a tua resposta não seria essa. Ainda mais nos dias atuais. Mas é claro que a gente nunca vai saber como é o nervosismo de estar na frente de 3 mulheres descontroladas e elas estarem carregando uma arma com silenciador. Então a gente meio que releva a quantia. Então eu imagino que, dado o nervosismo dele, e ele tava bem nervoso, ele nivelou o preço por baixo para não sofrer retaliação. E o Leslie também não é uma pessoa ambiciosa, então provavelmente ele não estava preparado para uma situação dessas. A Ruby e a Anne estavam lá prontas para acabar com a raça dele e a Beth não conseguiu, e a Anne ficou enlouquecida. E falou, bom, agora é o dobro, né? Porque ela estava se referindo a Mary Pat, que ela tinha pedido 10 mil. Antes de continuar analisando esse episódio, eu queria dizer uma coisinha referente ao Dean. O ator Matthew Lillard, como metade das pessoas com curiosidade o suficiente para dar um Google já sabem, é o mesmo ator que faz o Salsicha do Scooby-Doo. Eu tenho visto muita gente nas redes sociais ficando chocada com esse fato. Aí eu pensei, bom, vou trazer esse fato para a review dessa semana para que cada vez menos as pessoas fiquem chocadas. E aí no arco dele, ele ainda tá bem pistola com a Beth e eles ainda estão lutando contra a falta de dinheiro, porque tem a hipoteca, as contas médicas, ele acabou de sair de uma cirurgia. Então assim, vai chegar um momento que as contas vão estar tão altas e ela vai precisar de uma quantia tão grande que só o Rio vai poder ajudar ela. Mas por hora, elas estão tentando lidar com tudo sozinhas. Temos 3 coisas pra frisar nesse episódio. O breakdown do Dean, que desmaia no meio do trabalho com uma hemorragia onde foi a cirurgia que ele fez. A extrema vulnerabilidade do Leslie, agora que a água tá batendo na bunda. Ele tá com medo real, mas ele tá com planos diferentes do que ele combinou com elas. Porque ele fez 2 coisas imprevisíveis. Usou esse dinheiro que ele ganhou pra casar com a Mary Pat e discutiu com o açougueiro até levar umas porradas e ir chorar pro detetive. Então assim, apesar dele estar com medo, ele é uma naja, nunca se esqueçam disso. E a terceira coisa que eu quero frisar, na verdade são 2, mas são as 2 conversas do Rio e da Beth. A primeira é quando ela tá na aula de natação de um dos filhos e ele chega pra conversar com ela. E nisso ela começa a inventar toda uma história bem articulada de como ela se livrou do corpo, aonde que ela atirou, que era bem aqui atrás na cabeça, que foi de joelhos. E aí ele ficava olhando assim, no tipo, aham, conta mais, tá? E o corpo, limpou o barco, que tu tinha levado o corpo no barco e jogou na água, limpou o barco, ela com certeza. Aí ele falou, tá, entendi, legal. Aí ele olha pra sacolinha e percebe que as balas estão intactas, não tá faltando nenhuma. E aí ele olha pra ela e fala, eu queria que fosse verdade. Aí ela fica do tipo, putz, me ferrei. E a segunda conversa ocorre quando ela tá obcecada por aquela placa de stop e sai de roupa e pijaminha tarde da noite pra arrebentar aquilo lá. E é nesse momento que a gente entende o nome do episódio também. Slow Down, Children at Play, que significa devagar, crianças brincando. É o que tá escrito numa plaquinha amarela logo abaixo da plaquinha de stop. E é nessa conversa que ela tá totalmente vulnerável, de pijaminha, chorando e dizendo eu não aguento mais. E aí ele fica olhando pra ela com aquela cara dele, aquela sobrancelha erguida, assim, sabe? Gente, socorro! Olha esse homem, gente, não tem condições. Mas enfim, a gente entende pelo diálogo ali que ele vai ensinar ela a ser B10. E aí as coisas vão ficar muito mais interessantes. Só que esse episódio, num geral, foi um episódio morninho, sem grandes plot twists, mas com muito potencial para os próximos. Mas um dos problemas que a série está enfrentando atualmente é o número de audiência, que vem caindo drasticamente episódio a episódio. A Netflix provavelmente vai ajudar nisso, mas a gente tem que fazer de tudo para que eles não cancelem. Se esses números caírem muito, principalmente no canal da NBC, ela pode sofrer um cancelamento sim. Portanto, uma alternativa que eu sugiro é que vocês acessem o canal de transmissão ao vivo da NBC no horário que ela está passando, ou seja, domingo às 11 da noite. Mesmo que vocês não entendam inglês, acessem o site de streaming da NBC no horário que a série está passando e deixa lá rolando e vai fazer outra coisa. Depois tu assiste. Assim a gente consegue inchar um pouquinho os números oficiais. E eu espero de verdade que ela não seja cancelada, porque ela merece muito continuar. Se gostaram do vídeo, que dá um certo trabalhinho, porque eu estou analisando 45 minutos pra vocês aqui, chama os amigos tudo que estão maratonando ou que estão em vias de maratonar, obriga eles a maratonar pra gente debater semana a semana. Semana que vem estaremos aqui juntinhos com mais um episódio, então ativa a sinetinha pra não perder a notificação de quando tiver vídeo novo de Good Girls. Até a próxima e tchau!